diferença entre alimento e aditivo alimentar. Muitas vezes nós confundimos. Hoje em dia, muito do que nós chamamos de alimentos são aditivos alimentares. O alimento é o que Deus deixou aqui na natureza para nós, né? Então, as plantas, os bichos, para que a gente se alimente, para que nutra os nossos órgãos, para que a gente gere energia, para que nós tenhamos força, para que você converse, fale, execute as suas ações. Você precisa do alimento. Nós estamos hoje vivendo uma epidemia de obesidade e sobrepeso. E essa obesidade e sobrepeso começou com uma normalização dos aditivos alimentares. O ambiente que nós vivemos, ele favorece o ganho de peso a todo momento. Então, quando a gente fala de alimento, é bem diferente de aditivo alimentar e também de produtos alimentícios, né, doutor Cristiano? Quer falar um pouco sobre isso? Exatamente, né? Você está diferenciando o que é na natureza, o que o ser humano conviveu, né? O ser humano conviveu milhões de anos, milhares de anos com os elementos da natureza. Então, o fígado sabe tudo que existe na natureza, inclusive de bom e de ruim. Até as toxinas da natureza, o fígado sabe processar. Os venenos da natureza e as coisas boas, que são a maioria, com certeza. Agora, de repente, o ser humano aí no último século, e principalmente nos últimos 50, 60 anos, ele resolveu brincar de Deus, né? E começou a criar uma série de substâncias químicas. Essa química, né, que foi gerada pela ação humana, são substâncias que o corpo não reconhece. Por que o corpo não reconhece? Porque essas substâncias não existiam, nem nunca existiram no planeta Terra. Muitos desses produtos alimentícios, eles vêm com rótulo de serem saudáveis. Eles vêm com rótulo de te ajudar a emagrecer. Eles vêm com rótulo de te ajudar a cuidar do diabetes. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso. Um desses produtos alimentícios que todo mundo acha, nossa, isso aqui é para o diabético. O diabético tem que consumir isso aqui, porque se ele não consumir, ele não vai controlar o diabetes. Ou mesmo para pessoas que querem perder peso. Um clássico são os adoçantes. Os adoçantes. A grande maioria dos adoçantes, principalmente os adoçantes artificiais. Né? Então, aí a gente elenca o aspartame, o acesulfame, o ciclamato de sódio, sacarina, né? Sucralose. Esses adoçantes, principalmente esses que eu mencionei, eles estão relacionados com o aumento da incidência de diabetes. Durante décadas, as pessoas consumiram e consomem diuturnamente adoçante para tratar a diabetes. E, na verdade, o adoçante aumenta o diabetes tipo 2, que é o mais frequente, que é 95% dos casos. Um estudo mostrou que esses adoçantes estão relacionados com o aumento da incidência de cânceres relacionados à obesidade. Como a maioria dos cânceres mais comuns de hoje em dia estão relacionados à obesidade, talvez o maior fator de risco para câncer hoje em dia é a obesidade, é o sobrepeso, esses adoçantes os estudos mostraram, né, esse último estudo particularmente, mostrou uma ligação direta entre o consumo de adoçantes e a incidência, o aumento da incidência de cânceres ligados à obesidade, não por acaso. Então, a gente precisa entender que para ficar magra, e mesmo se você tem diabetes, resistência insulínica, gordura no fígado, você não precisa de adoçantes. Os adoçantes, eles são aditivos alimentares. Ele não foi feito pelo homem, né, doutor Cristiano? Ele é industrializado. Gente, aonde que foi feito? Foi feito na natureza? Existe uma árvore de adoçante? Não existe, né? Então, na verdade, os adoçantes são substâncias artificiais e que prejudicam, não só atrapalham, né? Prejudicam muito o seu emagrecimento. A nível de saúde, o que a gente tem que pensar muito é quando eu estou bem nutrida, quando o meu fígado está filtrando bem, quando o meu intestino está funcionando bem, os meus hormônios funcionam bem também e, consequentemente, eu não acumulo gordura. O que a gente quer clarear para você? Que o adoçante não é água, que o adoçante ele tem prejuízo para a sua saúde, ele é aditivo alimentar e você não precisa dele. Mas e para adoçar, Nutri?
Vamos lá. E o açúcar é vilão? Mas essa troca de açúcar por adoçante é uma troca nada inteligente. Nada inteligente. Ela não favorece o seu emagrecimento. Quando nós fazemos um desmame gradativo do açúcar, é até muito melhor você consumir, por exemplo, o açúcar mascavo em quantidades normais, né, do que você simplesmente trocar por um adoçante. Não vale nada a pena. Lembrando que nós temos aí os adoçantes de fonte natural, que é o adoçante de estévia, que ele vem de uma plantinha, que é o Steviosidum, que é o adoçante de fonte natural que a gente recomenda se você for utilizar, tá certo? E quando o assunto é açúcar, né, doutor Cristiano, todo mundo tem dúvida também, né? A respeito do açúcar, o que a gente tem que pensar é o seguinte: por que o açúcar hoje é vilão? Porque existem vários alimentos que não são doce, que estão cheios de açúcar. Então, a respeito de açúcar e adoçante, tudo depende da quantidade e do horário que você vai consumir. Ponto número 1, adoçantes artificiais nós não recomendamos para o emagrecimento e para sua saúde, adoçantes artificiais, porque o seu fígado não reconhece isso como alimento, e sim como aditivo alimentar. Ponto número 2, existem adoçantes de fonte natural, que é o Steviosidum, o xilitol e o eritritol. Pode ser que daqui 3 meses eu fale outra coisa para vocês, porque os estudos se atualizam muito. Então, hoje, o que a gente tem de fonte natural são esses 3 adoçantes, que podem ser usados sim, mas não precisa também para emagrecer. Isso é importante. Ponto número 2, os açúcares. Então, hoje nós temos o açúcar cristal, o açúcar branco, o açúcar demerara, o açúcar mascavo e o açúcar de coco. Tem também o mel, que as pessoas têm muita dúvida. Ponto número 1, o açúcar, ele vem lá da cana-de-açúcar. A diferença entre o açúcar cristal, demerara e mascavo, os 3 têm origem da cana-de-açúcar. É o nível de refinamento deles. Então, o mais puro possível da cana-de-açúcar é o açúcar mascavo, por isso que ele é escuro e úmido, que ele é o mais puro, é o menos refinado, passou por menor processo de industrialização. Qual que é o benefício do açúcar mascavo? Ele tem os minerais, conserva-se os minerais. A diferença do mascavo para o demerara, o demerara fica no meio do caminho. O demerara também é de fonte da cana-de-açúcar e foi refinado um pouco. Então, se mantém um pouco dos minerais naturais da cana-de-açúcar. Só isso, tá? E o açúcar cristal, o açúcar branco, que a gente usa, o açúcar de mesa, ele passou por um processo de refinamento para ficar sequinho, branquinho e ser diluído mais rápido. O problema do açúcar branco é que foi extraído todos os minerais. Então, o açúcar branco, ele não tem nenhum nutriente, 0 nutriente, tá? O açúcar demerara, ele tem um pouco de nutriente. E o açúcar mascavo, ele contém os nutrientes da cana-de-açúcar. Todos os 3 tipos, eles têm a mesma fonte. O nível de refinamento é que muda o jogo. No meu ponto de vista, o melhor e o mais em conta, né? Pensando nas 2 coisas, é o mascavo. Outra coisa, açúcar de coco. Para mim, o índice glicêmico do açúcar de coco e o açúcar da cana-de-açúcar é praticamente o mesmo. E o custo do açúcar de coco é muito maior. Então, para mim, eu acredito fortemente assim, pelo que eu vejo, a minha recomendação é que não vale a pena. Se você usa, ok, ele é a mesma coisa do mascavo. Não vale a pena porque o custo é muito mais alto, certo? E o índice glicêmico é o mesmo. O mel, ele tem muitos nutrientes, mas ele tem praticamente o mesmo índice glicêmico ali dos açúcares mesmo. E a rapadura também, ok? Então, sempre que for usar esses tipos de produtos para adoçar, eu oriento o mascavo, que é o mais simples.